Olá, mulheres! Eu espero que vocês estejam todas bem. A nossa leitura de hoje é dia 332 de 365 dias. Leremos inicialmente Daniel, capítulo 5. Vamos juntas? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem. Não fiquem assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que você está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença
os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me deram a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Assim, além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi levado na balança, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Agora leremos 2 Pedro, capítulo 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, conseguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela justiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, freou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas lavadas pela tempestade, para os quais está reservado a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro.
pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Continuando a nossa leitura, agora leremos os Salmos 119, a partir do versículo 113 até o 129. Samek, detesto a falsidade, porém amo tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Meu coração treme de medo de ti, e teme os teus juízos. Aim. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dai-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. Finalizando a nossa leitura, agora leremos Provérbios capítulo 28, versos 19 e 20. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Que o Senhor continue abençoando sua vida, falando ao seu coração e que nós possamos praticar a palavra do Senhor a cada dia. Amém. Tchau.